Bem, boa noite a todos presentes e boa noite aos que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, Dejean Medeiros. Antes de começarmos propriamente com a nossa palestra, eu queria dar o aviso que no próximo sábado, por ser carnaval, a gente não vai ter a palestra. Consequentemente, será só no sábado após o período carnavalesco. É lamentável, sempre fico assim um pouco triste por não vir, mas infelizmente a gente fica com dificuldade para fazer, principalmente porque grande parte das pessoas viajam, talvez até eu tenha que viajar, e consequentemente não vai dar para a gente fazer. O tema que nós escolhemos para esta noite é um tema muito comentado, muito estudado e debatido dentro da doutrina espírita, que é a obsessão. E a gente acrescenta com transtornos mentais. Então, o tema fica obsessão e transtornos mentais. Antes de começarmos propriamente no tema, durante o período em que esteve na construção e na codificação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec foi muito fiel nas suas perguntas. Ele era um homem de estudos avançados, um cientista, um professor, um mestre, e ele tinha sempre muito cuidado em formular as perguntas, porque sabia da dificuldade que poderia existir das respostas que eram dadas, com relação às respostas que eram dadas. Mas ele, em dado momento, ele perguntou aos espíritos se eles nos influenciavam. E aquele espírito que com certeza estava mais credenciado a dar a resposta, ele disse: mais do que influenciar, ele vos domina. Ou seja, os espíritos, eles exercem um domínio sobre nós. E é importante, quando a gente fala sobre esse domínio, é que nós estamos num planeta como o nosso, um planeta ainda dentro de uma realidade difícil, como é o nosso planeta, por ser um mundo de provas e expiações, e consequentemente nós ainda vivemos muitos conflitos, temos muitas dificuldades ainda em compreender o sentido da vida, essa coisa tão mágica que é viver. E não tem um aqui na Terra que não tenha passado pela dor para aprender a superar, pelo sofrimento para não ter que aprender a se amar mais, se cuidar mais, enfim. Tudo isso é prova que nós, por ela, passamos e vivemos. E, consequentemente, isso faz com que a vida se transforme, muitas vezes, num verdadeiro campo de batalha. E travamos no dia a dia para nos mantermos fiéis aos nossos propósitos e ao nosso sentido de crescimento interior. Tudo que Deus criou tende a evoluir. E nós, como a principal criatura criada por Ele, é que sentimos mais ainda essa necessidade de sermos pessoas melhores, sermos mais felizes e termos, com certeza, como proposta a ideia de uma realização interior. E essa influência espiritual, claro, que ela não é algo que aconteça por acaso, nem na vida de qualquer pessoa. Eu sempre tenho dito, como nós vamos ver, que a mente ela é um condomínio de pensamentos. E ela tem portas e tem janelas. E pelas portas da mente entram os pensamentos que nós permitimos entrar. Ninguém invade a residência do outro a bel prazer ou por uma vontade própria. Toda casa, como a gente sempre ouve dizer, tem dono. E principalmente a nossa casa. Mas pela invigilância nossa, pela falta de cuidado com os pensamentos, nós passamos a ser uma vítima fatal e fácil
nas mãos desses espíritos que ainda estão no entorno de nós. Para se ter uma ideia, segundo a literatura espírita, 2/3 dos espíritos que estão encarnados vivem na psicosfera como desencarnados do nosso planeta Terra. É preciso ter muito cuidado com seus pensamentos para você não se deixar levar por influências de outros pensamentos que com certeza muitas vezes não são os melhores e os mais promissores. A mente, ela trabalha através de ondas, as chamadas ondas mentais. Essas ondas, elas se espalham, vibram e se somam a outras ondas que vão fazer com que todo esse contexto de pensamentos redunde numa realidade só, que é a unidade. Por isso que o universo é a união dos inversos, dos opostos, dos conflitos. E a gente vive numa realidade muito, muito ligada a isto. São as nossas escolhas. Somos muitas vezes, muito imprecavidos quando fazemos as nossas escolhas. Nem sempre nós acertamos naquilo que desejamos. E muitas vezes depende de nós, mas muitas coisas não dependem de nós. Uma pessoa que entra na minha vida, eu não conheço. Eu não sei do que essa pessoa é capaz, mediante aquilo que eu espero, que desejo. Eu sempre tenho dito, por mais que uma pessoa lhe ame, ela vai lhe magoar um dia. Por mais que você ame alguém, você vai magoar um dia. Isso é da proposta nossa. E a gente não está livre disso. Se nós nos obsediamos aqui como encarnados, imagine a influência que nós recebemos dos espíritos desencarnados, que têm um acesso muitas vezes mais fácil para chegar à nossa mente. Pelas nossas imprevidências, eles penetram nesses meandros do nosso inconsciente e vão lá imprimir a vontade deles. São os processos mais graves da obsessão. E tem um pensador que diz assim: o desespero é um estado de sofrimento sem sentido. Eu acho isso tão importante. Quantos de nós muitas vezes nos entregamos ao desespero, aquela angústia maior, aquela dor lacinante que muitas vezes penetra no nosso mais íntimo e a gente muitas vezes sente que não tem força para superar. Aí vem exatamente os fatores desencadeantes que são as distonias mentais. A tão falada depressão, quando o próprio nome diz depressa a ação. Um transtorno que leva à perca do sentido da vida, quando a gente não pode jamais perder esse referencial. A gente tem que viver sempre dando sentido à vida. Outros transtornos, como a ansiedade, imprimir em você uma velocidade acima do que é permitido. As pessoas que têm transtorno de ansiedade vivem a uma velocidade acima da ordem, da lei. São pessoas que não encontram sentido em termos de regularidade, em termos de equilíbrio. Nós estamos aí assustados com um número incrível de crianças autistas. Enfim, tudo isso são consequências de quê? São castigos? São punições? Claro que não. São consequências. Todo o mal que eu carrego é o mal que eu atraio para mim. Ninguém é senhor do outro, cada um é senhor de si. Então é preciso a gente ter muito cuidado com o pensamento, porque ele é a força dinâmica da mente. Essa mente que representa o nosso eu mais profundo. Então ele diz, quando tudo que existe nesse mundo, inclusive o ego é eu sou, desaparecer, um ser jamais deixará de existir. Morre o homem, mas sobrevive o espírito. Porque muitos dizem assim, eu tenho um espírito. Isso não é verdade. Eu tenho um corpo, eu sou um espírito. Se você quiser saber o que será da sua vida amanhã, só basta você olhar para o seu hoje.
Se você quiser saber o que vai ser da sua vida quando daqui você partir, só precisa você olhar aquilo que você está sendo ou representando hoje. Que momento eu estou vivendo? E com certeza repercutirá no meu futuro mediante o presente que eu vivo. Então, o ego nada mais é do que a criação da mente humana. Esse personagem que nós assumimos. Porque eu não posso dizer que sou se eu não sei o que sou. Eu tenho um nome, uma identidade, um CPF, como eu sempre tenho dito, mas eu não sei quem sou. Você não sabe quem você é. Partindo do princípio de que você não sabe de onde veio, muito menos sabe ou não sabe para onde vai. Essa é a história da vida nossa. Tudo é transitório. Tudo é passagem. Tudo é passageiro. Mas o Espírito, ele é imortal. Ele sobrevive a tudo isso. E é esse Espírito que nós assumimos e somos que vai delinear todo o nosso sentido de vida. E, consequentemente, nós estamos cada vez mais sendo convidados a cuidar melhor de nós. Então, nós temos o pensamento. Como eu disse, é tudo aquilo que é produzido pela mente. E o pensamento nos consome em todos os momentos da nossa vida. Nós não vivemos sem pensar. Então veja que a gente dorme e acorda pensando. Até no momento em que a gente considera como sendo um momento de repouso do corpo, a mente não repousa. Porque ela não pode parar. Porque ela é a essência do espírito. Nós temos os sentimentos. Sentimento vem de sentir. Sentir é coisa profunda. Então ela é uma realidade, ou ele, o sentimento subjetivo da mente, que analisa o pensamento a partir de um fato que irá se fixar nessa área chamada de inconsciente. Então eu vou construindo os meus sentimentos à medida que eu vou aprendendo as coisas da vida. Por isso que é tão importante a educação, a orientação dos pais na construção do caráter de seus filhos. Por quê? Porque ele, lógico, ele nasce carregando seus pensamentos, mas ele não tem poder de assumir o comando da vida pela imaturidade da sua consciência, porque faltam elementos para ele poder entender o que significa a vida. E ele vai aprendendo, desde as primeiras lições até aquilo que é mais complexo. E se ele não tiver uma boa orientação, ele vai construir dentro de si sentimentos que não são tão bons. O espírito, muitas vezes, ele reencarna com alguns karmas, algumas marcas profundas para serem reparadas. Veja que nos casos de expiação, o espírito muitas vezes vem mutilado. Ele nasce com um corpo totalmente deficiente, com uma mente totalmente paralisada, e nós conhecemos N casos dessa natureza. E o que ele precisa com isso? Pagar alguma coisa que ele deve? Talvez não seja assim. Ele vem rever fatos e circunstâncias que foram criadas por ele mesmo. E, consequentemente, ele não conseguiu, em momento anterior, resolver, e nesse momento ele está sendo chamado para resolver. Porque tem coisas que a vida nos dá por gratuidade, mas nos cobra mais adiante preços valiosos. Tem uma história contada por Dr. Paulo César Frutuoso,
Ele atendeu um jovem que era conduzido pela sua mãe numa cadeira de roda. Toda a estrutura física dele estava desconjuntada. Ele tinha uma deficiência física generalizada. Segundo Paulo César, não se tratava de um ser humano em termos de forma, era um bolo de carne, sem nenhuma articulação. E ele ficou muito chocado com aquele quadro. E numa reunião posterior, ele perguntou ao espírito que se manifestou naquele momento do que se tratava o caso daquele jovem. Uma doença chamada síndrome de Lancer. É uma doença que a pessoa traz onde no corpo as articulações elas não funcionam. Tudo é desconjuntado. E ele perguntou por que essa criatura nasceu pagando um preço tão alto, tendo um corpo totalmente imóvel no que diz respeito às suas movimentações. Ele disse porque ele trabalhou na Inquisição. Ele era um daqueles que coordenava aquelas salas de tortura, aquelas rodas que se prendiam os músculos para parti-los pela pressão que se fazia. E ele, sabendo posteriormente da monstruosidade daquilo que ele fez, ele pediu para reparar, ou tentar reparar aquilo que ele impôs aos outros. Isso não é castigo, gente. Muitas vezes a gente tem que pagar a conta com a moeda que a conta cobra. Tenha muito cuidado com suas ações, muito cuidado com seus pensamentos. O próprio Jesus era muito exigente nesse sentido quando ele se referia à conduta de cada um. Reconcilia-te com o teu inimigo. Quem é meu inimigo? São meus pensamentos, são as minhas culpas, os meus erros, são os meus inimigos. Eles não nos dão trégua. A gente não se separa deles. E, consequentemente, isso para ele tinha uma importância muito grande. Então, se você quer ser uma pessoa do bem, você tem que possuir bons sentimentos. E muitas vezes eles são herdados pela influência daqueles que nos orientam. Um pai ausente, uma mãe ausente, pode, de alguma forma, contribuir de forma negativa na formulação dos sentimentos daquela criatura que está em processo de desenvolvimento. Como é bem feito tudo isso? Deus é perfeito em tudo. Deus não erra em nada. E não ia errar na vida de nenhum de nós. Nós temos também as nossas emoções. Fora emoção, movimento. É tudo que está ligado ao nosso mundo exterior. É uma coisa mais ligada ao nosso corpo. Segundo o pensador, ele diz que as emoções elas são viscerais. Quando você está triste, você não pode esconder sua tristeza, por mais que você queira. Quando você está com ódio, você expressa a sua vontade de sentir ou estar com ódio. A alegria, ao contrário. Então, mas os sentimentos são eles que provocam as emoções. Pessoas de bons sentimentos, elas arrastam boas emoções. Isso é muito importante na forma de nortear a vida. Por que é que eu gosto tanto de uma coisa e não gosto de outra? Por que é que desde criança ele rejeita determinadas coisas? Por que ele não se deixa levar tanto por fatores tão evidentes? São pessoas mais cautelosas na sua forma de ser e de pensar. São pessoas que têm sentimentos fundamentados. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que nós vamos hoje estudar. É tudo que está na mente. Pensamento, sentimento, emoção. Mas tem duas coisas que ainda faltam para completar esse contexto, e são importantíssimas. A vontade. Quantas vezes me falta vontade? Veja que a vontade, ela muitas vezes sabota a gente.
A procrastinação é um fato dessa natureza. A gente acorda de manhã, qual é a vontade que a gente sente? De ficar na cama. Ela começa sabotando você, oferecendo tudo o que ela tem de bom, mas o que é que você faz? Você rompe aquele quadro e busca numa vontade maior se levantar e ir para a sua atividade física. Veja, ali está em jogo tudo ali, o pensamento, meu sentimento, minha emoção. Ou será que não há uma chantagemzinha? Será que a mente da gente, por acaso, deixa de nos chantagear? Ela faz tudo para querer impor a vontade dela. Vocês imaginem, isso acontece dentro da gente. Imagine quando ainda vem uma influência por fora. Aquele espírito que está ali na condição de um vingador e que numa vindita ele quer ir a uma desforra. E é nessa hora que ele diz, você está certo. Não se deixe levar por esse pensamento. O sentimento vai lá para baixo. A emoção se deixa contaminar e a vontade cai por terra. É uma luta muito grande. Por isso que eu digo, se você quiser ser dono de si, seja dono dos seus sentimentos. E que eles sejam bons sentimentos. Mas vem o mais importante de tudo, que é a ação. Sem ação nada funciona. A procrastinação é exatamente o oposto da ação. Tem que agir. A gente tem que ir à luta. Tem que ir à luta. Eu sei que é muito fácil você dizer a um depressivo, olha, você tem que mudar a sua vida, você tem que ser mais alegre, você tem que sair de casa. Vai ler um livro, olha, a pessoa não tem cabeça nem sequer para se manter em pé. Ou deitado, vai ter condições de ler um livro. Procure melhorar seus pensamentos. Vai fazer atividade física. Gente, isso é tudo discurso sem nenhuma produtividade. A depressão só sabe quem está vivendo ela. Eu sempre tenho dito, trata a depressão como uma pessoa com sede diante de um copo cheio de água. Se você tomar o copo nesse momento, de uma vez só, mais adiante você vai sentir sede e já não tem mais a água, porque o suficiente era um copo d'água. Então bebe ele gole a gole, vai sorvendo gole a gole, vai trabalhando aos poucos, vai te libertando. Cria um fato, cria um momento, cria uma circunstância. Daqui a pouco você está totalmente tomado por uma nova ideia e ela se constrói de forma mais concreta, porque ela foi construída de forma mais bem elaborada. Eu acredito nisso. Vivemos na Terra como materialista, é verdade. Somos muito ligados à matéria. A gente tem uma razão de ser assim. Por quê? Porque esse mundo é um mundo da predominância da matéria. Temos um corpo que fica na Terra preso por uma força chamada força gravitacional. Quando eu levanto um pé, o outro tem que ficar colado no chão. E se eu levantar os dois de uma vez, eu estou levitando e eu não posso fazer isso porque a Terra não permite. Então já há uma predominância de um fator material com relação ao nosso próprio corpo. Um corpo que precisa realizar milhares e milhares de reações químicas para se manter vivo e que morre a cada dia que se passa. Tudo isso é próprio da nossa existência. Mas a gente tem que entender que mais do que isso nós somos um espírito e não precisamos de tanta coisa que imaginamos precisar daqui. Casa, imóvel, dinheiro, poder, posse, tudo isso está no contexto da vida de todos nós.
Todos nós ambicionamos ter isso. Mas isso não significa o que realmente nós estamos aqui vivendo em termos de necessidade própria. Logo, logo nós vamos, aos poucos, nos afastar desse projeto, dessa proposta e buscarmos o que precisamos buscar, que é o nosso sentido mais verdadeiro, que é a nossa natureza espiritual. Que eu vou levar daqui para onde eu vou. E, consequentemente, ele diz, não verificamos que precisamos de harmonia interior para equilibrar, como eu disse, nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Dormimos e acordamos presos a uma monoideia de pensamentos negativos de toda ordem. Não é assim? A gente passa por cada coisa, né? Esses pensamentos, eles nos consomem. E é isso que ele chama de quê? De obsessão. As enfermidades mentais e físicas são efeitos, olha que interessante, eles são efeitos de atos anteriores, realizados sob império da insensatez em reencarnações pretéritas. Ele está aqui mostrando o nosso passado e, consequentemente, o que nós estamos vivendo no presente. Tudo que eu estou passando hoje é uma reprodução ou uma consequência do que foi vivido em vida passada. Disso a gente não pode mais fugir. Independente da minha crença, da minha religião, isso é fato. Porque se a gente for analisar o projeto da vida de cada pessoa, recaímos nessa mesma ideia. Por quê? Por que eu estou passando por isso ou por aquilo? Por que essa família? Por que este corpo? Foi exatamente o que Chico disse: nasceste na família que escolhestes. Ocupas o corpo necessário para o teu processo evolutivo. Família e corpo, tudo já previamente programado. Mas ele vai mais adiante dizendo, embora você não possa voltar atrás para fazer um novo começo, ou seja, anular aquilo que já foi vivido, os meus erros, as minhas faltas, isso eu não posso mais mudar porque é um fato já consumado. Mas eu posso o quê? Começar agora e fazer um novo fim. Construir uma nova vida. Dar um novo sentido a essa minha existência. Que coisa importante. Ele aqui nos traz como um alento. Então não adianta você ficar aí se martirizando, se auto-obsediando pelo que você fez. Como eu disse, por mais que uma pessoa lhe ame, ela vai lhe magoar. Claro que isso vai machucar tanto a quem foi magoado, como a quem magoou. Isso é fato. Porque o mal que eu fiz a você, ele talvez não repercuta tanto em você como está repercutindo em mim, porque ele está em mim. Eu sou o autor da ação que provocou essa reação, que você pode estar aqui apresentando. Portanto, a dor não tem uma função punitiva, mas educativa. É aquela velha expressão que eu sempre tenho dito. O que é que essa dor está querendo me ensinar? Porque imagine se nós não sentíssemos dor. Talvez não estivéssemos aqui, né? Porque a dor, ela está sendo uma sinalizadora de uma desarmonia que está acontecendo em nós, dentro do nosso corpo. Mas temos que entender que a dor, ela tem uma maneira própria de se manifestar. Ela nem sempre é tão objetiva e direta como a gente pensa. Eu posso estar com um problema no estômago sentindo uma dor de cabeça.
Aí o que é que eu faço? Eu tomo um analgésico, passou a dor de cabeça, sim, mas eu resolvi o problema que estava fomentando aquela dor? Não. Que a gente chama de quê? De mascarar a dor. Ah, deixa para lá não. Se é para fazer, vamos fazer agora. Olha o que nós dissemos no começo. Pensamento, sentimento, vontade e ação. Tem que agir. Por isso que Jesus disse, poucos voltaram para agradecer. Não era agradecer a ele, não. É agradecer a si mesmo. É você se olhar no espelho e ver quem você verdadeiramente é nessa história que você construiu. É uma identificação natural. Eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo na minha vida. Sabe por quê? Porque ninguém nos julga. Tolo é aquele que pensa que está julgando alguém. Porque quem julga qualquer um de nós é a própria consciência. Você pode dizer tudo o que quiser de mim, mas só quem sabe de mim sou eu. Eu sei, como eu disse no início, das minhas dores, dos meus sofrimentos, das minhas mágoas, sei das minhas alegrias, das minhas conquistas. Tudo isso eu sei. Isso aqui ninguém me diga não. E se nós insistimos inconscientemente nos nossos erros, é porque de alguma forma somos escravos deles. E nós passamos um tempo enorme presos a essas ideias, como nós dissemos, monoideias. Elas ficam se retroalimentando dentro de nós. Vamos supor uma raiva. Eu estou com raiva de você. Muitas vezes passa um ano e eu me encontro com você, essa raiva volta como se ela tivesse acontecido naquele exato momento. Por quê? Porque ela está guardada em um lugar de fácil acesso. Eu, ao invés de colocar nos meus arquivos do inconsciente e trancá-las, eu deixei o arquivo aberto. Por quê? Porque eu tenho uma identidade com ele. Quem se identifica com o mal é porque carrega o mal. São as influências que nós sentimos. Sendo assim, podemos afirmar que a existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje, tanto certo como errado. A soma de tudo. E agora eu fico mais tranquilo. Porque eu sei que fui criado simples e ignorante. Simples porque sou único, ignorante porque nada sabia. E hoje nós já temos uma série de coisas bem importantes para somar a nossa vida. Nós já desenvolvemos sentimentos, nós já perdoamos, nós amamos, da nossa maneira, claro, com as nossas limitações, claro, mas já temos uma coisa boa. Construímos família, ajudamos pessoas. Olha como o mundo melhorou. Será que o mundo está bom? Não. Porque, por ser um mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. Vemos isso no nosso dia a dia. E ele aqui diz, o lar está em crise. O lar está em crise. Por ser o mais vigoroso centro de indução mental na Terra. O que significa centro de indução mental? Um lugar onde se concentram pensamentos de uma mesma ordem. É no lar. Por isso que é tão importante a gente viver em paz no lugar que a gente habita. Não importa o tamanho de sua família, pode ser só você mesmo. Ou você mais alguém, ou você pode ter uma família numerosa, isso não está no contexto. O que vale é a paz de espírito que você sente. Tem pessoas que gostam de viver sozinhas e são felizes assim. Mas por que elas são felizes assim? Porque elas têm uma mente equilibrada, elas possuem harmonia interior. Claro que nós precisamos sempre de alguém. O contexto da vida nos leva a viver uma vida social, temos que ter uma relação interpessoal, mas isso não é regra geral para todos. Quantas pessoas na sua solidão se enchem preenchidas e quantos
cheio de gente, se acham em solidão. Isso é questão de cada um. Onde o campo mental, por sua vez, é a moradia energética do espírito. Moradia energética do espírito. Muitos pensam que estar numa igreja, num templo religioso, numa casa espírita, movidos por crenças que elas muitas vezes nos professam ou mostram, estão livres dos processos obsessivos. Lê do engano. Tudo que nós estamos vivendo agora, aqui nesse momento, é um estado de espírito, um estado próprio do espírito. Mas isso se alterna continuamente, porque as ondas mentais, elas são ondas muito maleáveis e flexíveis. Horas elas estão vibrando numa frequência, horas elas estão vibrando em outra, como nós dissemos. O depressivo está com sua frequência mental bem baixinha. A gente chama de estado de inibição mental. Ele mergulha naquela tristeza e ali ele se encontra, remoendo aqueles pensamentos que com certeza tiram dele a vontade de viver. Mas o ansioso, que também tem tudo a ver com o depressivo, é aquele que está totalmente fora de si. Dentro de um quadro, de uma movimentação de pensamentos totalmente descontrolados. Eles chamam de desregulação do pensamento. Você não consegue juntar ideias com ideias próprias. O nosso cérebro, ele é como uma casa de 3 andares. Isso está na psicologia. E ele diz assim, o primeiro andar, que é o porão, é onde estão todos os nossos impulsos automáticos. Ou seja, o lugar onde guardamos todas as realizações e momentos de vidas passadas, que nós chamamos de inconsciente. Tudo está guardadinho lá naquele porão, fazendo referência a uma casa. Mas o segundo andar é o nosso lugar das conquistas atuais, é exatamente o lugar onde está tudo que nós construímos no momento presente, é chamado de consciente. Por exemplo, tudo que nós estamos vivendo nesse instante se reporta ao nosso lado consciente. Mas daqui a alguns minutos, tudo isso vai para o porão, porque a mente ela não pode e nem tem condições de guardar todos os conhecimentos no mesmo instante. Ela entra em colapso. Aí o que ela faz? Ela decanta os conhecimentos e as informações que vão para o nosso inconsciente. E a consciência fica livre. E, consequentemente, nós temos também o terceiro andar, que está o nosso lado mais intuitivo, que é o superconsciente. São as nossas flutuações mentais, as nossas intuições, nossos sonhos, nossos desejos. E eles têm uma importância muito grande. Porque esses pensamentos, eles entram no nosso cérebro e vão se localizar numa pequena glândula chamada pineal ou epífise, e ela vive de frequências mentais. Ela é formada, segundo pesquisa feita, por cristais de apatita. E ela reflete todo o pensamento e ela cria o que eles chamam de biofótons ou bióforos. Eles vão todos para a estrutura celular. Vão lá para a usina chamada de mitocôndria, que vai processar essa energia e mandar para o núcleo da célula e vai até os genes. Vai até a parte mais íntima da célula, a unidade fundamental do ser humano, que é o gene. Imagine se isso está entrando de forma desordenada. Eu estou obsediado. Eu estou vivendo uma impressão mental provocada por alguém que está impondo a mim um pensamento, seja ele de qualquer natureza. Tudo isso está repercutindo no meu corpo. É o que se demonstra ou se apresenta na forma de emoção. Então eu estou mutilando o meu corpo
provocando tudo o que é desarmônico. E o que é que acontece? Doença do corpo. Segundo alguns pesquisadores, grande parte das pessoas que são portadoras de câncer são pessoas ansiosas, são pessoas rancorosas, são pessoas que têm problema de natureza mental pessoal. Então, é importante, quando você está em paz, o seu corpo também está em paz. E a gente vai ver isso mais à frente com relação aos processos obsessivos. Tendo vivido muito mais de sensações animalizadas, de sofrimentos e pensamentos dominantes, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, permanecem imantadas ao ambiente doméstico. Porque é muito fácil morrer. Difícil é desencarnar. Difícil é sair dessa realidade. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos que já desencarnaram, mas estão ainda presos aos hábitos, aos costumes, à casa, a toda uma história de vida que ele não conseguiu se desvencilhar. Quando o espírito ele tem um grau de evolução maior, que ele tem uma compreensão do que seja a realidade espiritual, aí é mais fácil. Porque ele toma consciência de que realmente ele não tem mais nada a ver com essa realidade. Porque nem todos têm a felicidade de baixar a cortina da lembrança do passado. Ele permanece ligado. Do jeito que eu sou ligado em vida, eu posso ser ligado em morte a uma pessoa ou a pessoas. No livro Transtornos Mentais, de Sueli Caldas, esse livro é fantástico, ela diz: neuroses, psicoses, esquizofrenias, em seus vários aspectos, apresentam-se com maior ou menor gravidade, dependendo do enfermo, de suas condições pessoais, familiares e do meio em que vive, mas, acima de tudo, expressa a posição evolutiva de cada espírito. Eu posso estar vivendo num lugar que seja totalmente desarmônico, mas eu não me deixo levar por essa desarmonia. Tem um pensador que diz assim: para se chegar ao céu, muitas vezes é preciso caminhar pelo caminho do inferno e fugir dele. Muitas vezes a gente está num lugar onde nada favorece a gente, mas a gente tendo autodomínio, a gente não se deixa contaminar aquelas afecções fluídicas, como ele fala. Então eu estou aqui, mas eu estou com o meu pensamento em harmonia, em equilíbrio. Mas a gente se deixa demais influenciar pelo outro, principalmente no que diz respeito aos processos obsessivos. E ainda nesse mesmo livro ele diz: um transtorno mental, antes de mais nada, demonstra o comprometimento da pessoa, melhor dizendo, do espírito que reencarnou, trazendo as sequelas de desvios graves do passado que se manifestam no atual corpo físico, com limitações e perturbações de toda ordem. Foi o que nós dissemos. Porque eu nasci assim? Porque eu sou tão limitado? Porque meu corpo não atende às mesmas condições do corpo de um irmão ou de outra pessoa? Olha aí. São acertos naturais do processo evolutivo. Pode ter certeza que não houve engano, porque Deus não se engana. E, finalmente, o que vem a ser obsessão. Veja o que diz o livro A Gênese, no capítulo 14, item 45. Chama-se obsessão a ação que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde pequena influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo, como nós dissemos, e das faculdades mentais. Veja o que um processo obsessivo pode causar na sua vida. E lembre-se, nós não estamos sós. Cuidado. Não estou aqui querendo trazer terror nem preocupação nesse sentido, mas é bom a gente cuidar muito dos pensamentos.
Porque tanto absorvemos ou atraímos pensamentos bons como pensamentos ruins. Eu sempre trago como exemplo um fato que é comum, a gente já ouviu falar. Ele brigou com a esposa e saiu de casa e foi procurar num bar uma forma de se libertar daquela crise que ele está vivendo em função da briga que ele teve em casa. E quando ele se aproxima do bar, existe um obsessor. Ele não tem a menor ideia que significa companhia de bebida alcoólica. Ela quer vender a bebida. Ela está louca que ele chegue lá. Ela precisa disso. Depois, outro obsessor é o dono do restaurante, que precisa também vender a bebida que comprou da companhia. Até o garçom que está ali atendendo é um obsessor, que ele precisa ganhar 10% do serviço que ele está prestando. Aí senta um amigo ao lado que também está com um problema familiar, o que é que ele vai dizer? Que família é isso? Então, todo o processo vai se desencadear e, como diz o outro, o circo está armado. Então, o que era um pequeno problema se transformou num grande problema. Como é que essa criatura vai voltar para casa? Ele vai voltar pensando em se reconciliar, em rever aquilo que foi feito ou foi dito mediante aquela crise que se teve? Claro que não. Mas vamos pensar de outra forma. Ele procurou um amigo, uma pessoa que pudesse aconselhar e disse a ele que aquele fato é um fato natural de desentendimento, que as pessoas entram em conflito, os casais têm problemas. Antes que ele voltasse para casa, tentasse se reconciliar, esquecesse, perdoasse, ele pode não fazer nada disso. Mas o fato aconteceu. Ele foi provocado a isso. É o que a gente chama de obsessão. Então, você é quem escolhe o tipo de obsessor que você quer. Mas todo processo obsessivo começa com a auto-obsessão. A auto-obsessão. Você começa se obsediando. Antes de você ser sabotado, você já se sabota. Perante ou diante do pensamento que você carrega. Então, são 4 tipos de processos obsessivos. Nós temos a obsessão simples. É a forma mais leve. A pessoa percebe pensamentos negativos, repetitivos. Quantas vezes a gente fica remoendo um pensamento? Intuições ruins. Incômodo espiritual, mas mantém o equilíbrio e muitas vezes consegue reagir. Então eu estou cheio de pensamentos negativos, mas eu vou lutar contra eles e consequentemente eu vou mudar meu pensamento. A gente se arma e se desarma dentro de uma obsessão simples, da forma como a gente quiser. Porque o assédio ainda não é tão grande. São flutuações mentais. Eu não gosto de você, e quando eu lhe vejo, eu fomento um ódio que eu sinto por você, mas eu posso dominar esse pensamento e trazer outras ideias que vão, de alguma forma, inibir esse desejo que eu estou fomentando, eu estou tentando manifestar. Mas existe uma obsessão chamada de fascinação. Ocorre quando o espírito influencia o pensamento da pessoa a ponto de ela não perceber que está sendo influenciada. A pessoa passa a acreditar cegamente em ideias equivocadas e rejeita até ajuda. Vocês já ouviram falar daquela garota que ela arruma aquele namorado e todo mundo diz que ele não é o namorado ideal. O pai diz, o irmão diz, os amigos diz, a mãe diz, mas ela permanece com aquilo. Isso pode ser uma fascinação. Ela se deixa levar por uma ideia, ela se deixa aprisionar pelo pensamento, pelo fascínio do outro. E tenham muito cuidado com essas pessoas. Isso acontece muito na rede social. As pessoas se deixam fascinar por esses influenciadores. Tudo que eles fazem é roubar de você aquilo que você tem de melhor. Ele não está ali querendo lhe ajudar. Ele está querendo tirar proveito,
falseando uma ajuda. Quantas pessoas se aproximam da gente com uma ideia que a gente imagina ser, mas por trás é outra. Então tenha muito cuidado com essas pessoas que muitas vezes se colocam como vanguardeiros ou como grandes auxiliares nos processos que você está vivendo, porque nem todos são verdadeiros. Então a fascinação é um processo obsessivo. E o espírito, ele faz isso. Ele fica impregnado na sua mente e ele domina ela a ponto de levar você aonde ele quiser. Esses falsos, muitas vezes, médiums, essas pessoas que muitas vezes fazem psicografias que não têm nenhum sentido, são pessoas que muitas vezes elas não estão fazendo aquilo por mal propriamente, porque estão sendo fascinadas, elas estão sendo dominadas por entidades que estão dando a ele a ideia de ser o que não é. E ele faz aquilo achando que está fazendo o máximo. Mas tem um processo que é terrível da obsessão, que é a subjugação. É a forma mais intensa. Por haver domínio parcial da vontade, levando a comportamentos, impulsos ou atitudes que a pessoa sente, é difícil ele poder controlar. A fascinação ela pode ser moral, ela controla as decisões e o pensamento, como ela também pode ser física, controlando os movimentos e ações involuntárias. Vocês já viram que uma pessoa subjugada, ela muitas vezes ela modifica toda a fisionomia dela. Eles chamam de possuído, possessivo. Eu acho que alguém já deve ter lembrado daquele jovem de Gadareno, que Jesus foi estar com ele, ele estava possuído por vários espíritos, e ele se contorcia todo, movimentos, e ali era uma falange de espíritos que estavam dominando a mente daquele jovem. E só um espírito da envergadura de Jesus pôde fazer o que ele fez, afastando todos aqueles espíritos daquele jovem. Isso é uma subjugação. Então, quem de nós está livre? Ninguém está livre. Você pode ser vítima de um processo desse. E para tanto é preciso a gente ter cuidado com os pensamentos. E tem o que nós comentamos, que é a autoobsessão, que é onde tudo começa. É quando você próprio sabota os seus pensamentos. São pessoas que remoem ideias de uma mesma natureza e ficam ali movidos com aquela... Geralmente o depressivo, ele é muito vulnerável aos processos de autoobsessão. Ele se autoobsedia. Eu estou triste, a vida não presta, ninguém presta, eu quero ficar só, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. E aquilo fica dentro dele como se fosse uma voz retumbante, que aquilo ali fica ressoando e ele não, ressonando, e ele ali não sai. E, consequentemente, ele passa a ser vítima. É muito fácil confundir uma depressão profunda com um caso de obsessão complexa. É outro problema sério. A gente tem que ter muito cuidado na casa espírita, não confundir obsessão com depressão. Muitas vezes ele traz toda uma característica de um processo obsessivo e é uma depressão. Para tanto, o atendente, a pessoa que lida com o atendimento fraterno, tem que ter muito cuidado, ser um bom ouvidor, um observador, para não fazer essa diferenciação, aliás, para não fazer essa coisa tão difícil de ser controlada, que é a ideia de um transtorno confundido com o outro. Podemos encontrar em hospitais psiquiátricos pacientes tidos como doentes mentais sendo vítimas de uma obsessão, como podemos encontrar na casa espírita pessoas com transtornos mentais como a depressão sendo tratados como obsediados. Eu fui visitar alguns anos atrás um rapaz que estava numa clínica aqui. Ele estava com um transtorno muito grave, por ser portador de esquizofrenia profunda, e ele estava deitado, sendo todo amarrado, se contorcendo na cama, e o enfermeiro disse que a injeção que foi dada nele para estabilizar todo esse processo, se fosse dada a um animal, o animal estaria imóvel, ele estava em movimento. Então pode ser considerado aí um processo obsessivo dentro de uma subjugação. A entidade espiritual não respeita o corpo, ela está ali agindo na mente, tomou o corpo dele, porque o corpo está inerte, mas o que tem comando é a mente. E ali ele está em movimento enquanto se contorcendo. Existem pessoas
que diante de um processo obsessivo intenso, no caso subjugação, não percebe que o auxílio no tempo desejado, não recebe o auxílio no tempo desejado e fixam em seu cérebro o fluido mental em desequilíbrio, fazendo com que o mesmo possa adquirir uma doença psíquica de natureza irreparável, passando a ser usuário de remédio por toda a vida. Muitos casos de bipolaridade ocorrem devido a esses fatos. O que acontece? Ele está dizendo aqui o seguinte, é que uma pessoa que muitas vezes, diante de um processo obsessivo intenso, no caso, uma subjugação, ele pode contrair um transtorno mental. Veja que uma coisa está sempre ligada à outra. Então, quando é que os transtornos mentais levam à obsessão? Desse modo, a obsessão pode conduzir à loucura. E essa, por sua vez, será ampliada por influências espirituais perniciosas que são realizadas pelos adversários do enfermo, que se utiliza da sua incapacidade de autodefesa para os esforços infelizes. Ele se aproveita de você. Porque se alguém quiser lhe atingir, só vai lhe atingir no seu momento de fraqueza. É na hora que a gente fica vulnerável. E essa vulnerabilidade permite que fatos dessa natureza, dessa ordem, aconteçam. Por isso que a gente tem que estar sempre atento a isso. É muito importante dominar o pensamento, controlar as suas emoções, ordenar seus sentimentos, fazer valer a sua vontade e estar sempre em ação, para que você não seja vítima disso que é tão difícil de ser tratado, que é a depressão, como também o transtorno mental. Você toma a medicação, ela faz a recaptação dos seus neurotransmissores, estabiliza o cérebro, mas a mente está em uma outra condição, que é totalmente diferente de tudo isso. Então, eu estou tomando remédio, o corpo está estabilizado, mas o que prevalece é a mente que está sendo dominada por pensamentos de outra ordem. O que acontece? Não vai adiantar. Por isso que tantos tomam remédios e não saem de seus quadros de doença, que consequentemente levam a vida toda presos a essas ideias. Então a gente aqui termina e eu quero agradecer a presença de todos e uma boa noite.